7 tá chegando e nesse vídeo você vai conferir o resumão completo de todos os 6 filmes da franquia em um vídeo. Já deixa aqui nos comentários qual desses 6 você mais gosta e vamos nessa! Missão Impossível. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, lançado em 1996 e com direção do Brian De Palma, Missão Impossível começa mostrando Ethan Hunt e a sua equipe do IMF, a Força Missão Impossível, um esquadrão do governo para realizar missões secretas, realizando uma missão bem sucedida, até que eles são reunidos novamente em Praga pelo líder da equipe, o Jim Phelps. O lance é o seguinte, há um agente traidor chamado Alexander, que quer roubar uma lista com todos os nomes e localizações dos agentes ultra secretos da CIA. O plano deles é observá-lo roubando a lista, encontrá-lo vendendo para o comprador e pegar os dois no flagra. Só que, durante a missão, dá tudo errado. Alexander morre, a equipe inteira morre, incluindo o Phelps, só sobrando uma única pessoa, o Ethan Hunt. Logo depois, Ethan é interrogado pelo diretor da IMF, o Eugene Kittredge, e ele percebe que havia uma outra equipe no local durante todo o acontecimento, e também descobre que a operação não era para prender Alexander, e sim para prender o verdadeiro agente traidor que estava na equipe de Ethan. Só que ao perceber que Kittredge acha que ele é o traidor, Ethan consegue escapar usando um chiclete que era na verdade uma bomba. Um ponto importante é que o traidor ia roubar a lista e vendê-la para um traficante de armas chamado Max, como parte do trabalho 314. Após essa parte do restaurante, Ethan vai para o seu esconderijo, ainda em Praga, e percebe que o traidor usava o apelido de Jó. Quem chega no esconderijo é Claire, a esposa do Phelps, que Ethan achou que tinha morrido, mas aí ela explica que Phelps percebeu que tinha um traidor e conseguiu avisá-la antes que ela fosse morta. No dia seguinte, Ethan se encontra com Max, que descobrimos ser uma mulher, e ela percebe que a lista que ela tinha era falsa e Ethan aproveita e faz um acordo com ela. Ele vai roubar a verdadeira lista em troca de 10 milhões de dólares, mais a identidade do Jó, a identidade do traidor. Ela aceita e com isso Ethan e Claire recrutam Luther e Krieger para a missão, um hacker e um piloto de helicóptero que são 2 agentes rejeitados da IMF. Aí, após uma parte bem tensa, tendo essa cena que já é icônica na história do cinema, eles conseguem roubar a lista do escritório da CIA. Após Krieger pegar a lista e tentar chantagear o Ethan, ele o faz desistir e deixa a verdadeira lista com o Luther. Nessa mesma noite, Ethan percebe que Kittredge prendeu a sua mãe e o seu tio como uma forma de atraí-lo para fora, ainda na suspeita de que ele é o traidor. Após Ethan falar com Kittredge pelo telefone, ele fez isso para que Kittredge soubesse onde ele está, mas não dando a localização exata, do nada Phelps aparece e temos a revelação de que ele está vivo. Nesse momento, Ethan já tinha sacado quem era o traidor, o próprio Jim Phelps, porque ele achou no seu esconderijo uma bíblia do Hotel Drake em Chicago, onde Phelps comentou anteriormente que estava na sua missão antiga. Ou seja, o Phelps era o Jó, sendo Jó em homenagem ao Jó da Bíblia. Aí quando o Phelps vai meter o caô dizendo que ele conseguiu ficar vivo e que o traidor era na verdade o próprio Kittredge, vimos que ele fakeou a sua morte e também que tanto Claire quanto Krieger estavam trabalhando com ele todo esse tempo para matar a equipe de Ethan. Já é um mentiroso, um safado, tá? Não vale pra como nem acho que veste. Só uma curiosidade aqui, que pra quem não sabe, o Phelps é interpretado pelo Jon Voight. Jon Voight, que é na verdade o pai da Angelina Jolie. Bom, Ethan finge que acredita e conta para ele que vai entregar a lista para Max no dia seguinte em um trem indo para Paris. No dia seguinte, vimos que Max pegou a lista e começou a baixá-la em seu computador. Aí ela fala para Ethan onde está os 10 milhões e que lá ela encontraria o Jó. E nesse meio tempo, o Luther ficou bloqueando o sinal. Quando Ethan pega o dinheiro, ele se fantasia de Phelps. Ele fez isso para descobrir que Claire realmente estava mentindo para ele. Ele tinha suspeitas, mas agora ele tem certeza. Aí o Phelps aparece e temos toda a explicação. A ideia do Phelps era, e ainda é, pegar a lista, vendê-la para Max, pegar os 10 milhões, fugir e culpar o Ethan por conta disso tudo. Claire nunca se convenceu de que o charme dela daria certo com você. Mas eu tinha plena confiança tendo provado a mercadoria.
Só que, quando ele revela isso para o Ethan, Ethan vai lá, coloca os seus óculos que tinham uma câmera, mostrando tudo para Kittredge. E Kittredge percebe que Phelps está vivo e que ele realmente é o traidor. Aí na fúria, ele mata Claire, tenta fugir com Krieger, e após toda uma cena de ação até que bem legal, os dois são mortos por Ethan, que usa o seu chiclete bomba. Com a explosão do helicóptero, o trem acaba parando. Vimos a Max sendo presa em flagrante, afinal, ela queria roubar uma lista muito valiosa para a CIA e Kittredge vai lá e recupera a lista. Em outro dia, vimos Luther e Ethan conversando. Os parentes de Ethan foram soltos, Luther voltou para a IMF, mas Ethan está pensativo se volta ou não. A cena final mostra Ethan no avião indo para casa, até que a aeromoça aparece e pergunta para ele se ele não quer ver um filme, que é meio que um código secreto para uma nova missão. Missão Impossível 2. Lançado em 2000 e com direção do John Woo, Missão Impossível 2 começa em Sydney, na Austrália, mostrando o Dr. Vladimir Nerkovich mandando uma mensagem para o IMF pedindo ajuda de Dmitri, o nome secreto do Ethan Hunt. Ele conta que foi forçado a criar um vírus chamado Quimera, sobre que a empresa que o forçou, a Biosite, pudesse lucrar com a cura. Ele tenta voltar para os Estados Unidos com a cura, o Bellerophon, só que, quando ele aparentemente tinha encontrado o Ethan no avião, ele na verdade se encontrou com o Sean Ambrose, um dublê do Ethan no passado que traiu a agência e está no comando de toda a operação. Não. No voo, Sean consegue o Bellerophon enquanto Nerkovich foi morto, junto com várias outras pessoas que estavam no avião quando ele explodiu. Ao saber disso, o atual diretor da IMF, o Swan Beck do Anthony Hopkins, tira Ethan de suas férias e o chama para uma nova missão. O objetivo dele é formar parceria com Nia, uma lada profissional e ex-namorado de Sean Ambrose, para recuperar o vírus e recuperar a cura. Só que, quando Nia e Ethan se encontram, eles, claro, ficam naquele vai e vem, dão os pegas, depois até mesmo dormem juntos. E aqui, fofoquinha, a Tandy Newton contou anos depois que não gostou de fazer esse filme e não gostou de fazer essas cenas mais picantes com Tom Cruise. Aí a missão começa. Nia foi aos poucos se reaproximando de Sean Ambrose. Ethan trouxe de volta o Luther e também trouxe o novo piloto, o Billy. Até que Nia consegue roubar um cartão que mostra como Quimera age. O vírus fica ativo a partir de 20 horas no corpo da pessoa. Aí ela vai aos poucos sendo infectada e em 34 horas a pessoa já morreu. Dr. Gradsky morto 34 horas depois. Meu Deus. Mas como Nia guardou o cartão no bolso errado, o Sean ficou suspeitando. Então, vestido de Ethan, ele descobre que está sendo traído e também descobre os próximos planos dele. E, em paralelo a isso, agora o verdadeiro Ethan e a sua equipe sequestraram o McCloy, o chefão da Biosite, o infectando com Quimera, o forçando a cooperar em troca da cura. E eles também descobrem que o Nerkovich injetou o vírus em si mesmo, porque essa era a única maneira de movimentar o vírus. Então, sabendo disso, eles percebem que Sean não tem o vírus, e sim tem a cura. Então, Ethan e sua equipe começam a bolar um plano para se filtrar no laboratório da Biosite. O Ethan sai destruindo todas as amostras do Quimera que estavam por lá, mas quando ele vai destruir a última, Sean e seus homens aparecem. No meio ali do tiroteio, sem saber o que fazer, Nia injeta no seu próprio corpo a última amostra do Quimera, com Ethan fugindo dali, a deixando para trás, mas prometendo que vai voltar para ajudá-la. No dia seguinte, vimos que Sean mandou soltar Nia pelas ruas, porque assim, quando ela morresse, o vírus iria se espalhar, enquanto ele força McCloy a torná-lo acionista majoritário da Biosite, com o intuito de ganhar bilhões com as ações quando a demanda pelo Bellerophon aumentasse. Só que Ethan Hunt mostra que o cara se infiltra ali na instalação, sai derrotando vários capangas do Sean em câmera lenta, até que, eventualmente, ele é pego pelo próprio Sean.
Essa pra mim foi a melhor cena do filme, uma das poucas aliás. Mas enfim, voltando, quando o Sean achou que tinha matado o Ethan, ele na verdade estava roubando as amostras do Bellerofona e metendo o pé com a sua moto, sendo perseguido também por Sean e pelos seus homens. Enquanto isso, Luther e Billy vão resgatar a Nia, que estava prestes a se matar se jogando de um penhasco, porque ela queria evitar que o vírus se espalhasse pela cidade. Após uma cena de perseguição na moto, onde o Ethan faz isso aí para se proteger dos tiros, e após ele também derrotar todos os homens de Sean, Ethan consegue jogar a cura para Luther e Nia consegue se curar, faltando segundos antes para completar 20 horas com vírus no seu corpo, enquanto ele matava Sean com alguns tiros. Ao final, vimos que tanto Quimera quanto o Bellerofon não existem mais, ou seja, problema resolvido. A ficha criminal de Nia foi limpa e o filme termina com Ethan e Nia indo começar férias em Sydney, terminando o filme meio que como um casal. Lançado em 2006 e com direção do J.J. Abrams, a produção de Missão Impossível 3 é até que bem curiosa. Inicialmente, o filme seria lançado em 2004 e teria a direção de David Fincher, mas aí eventualmente ele acabou desistindo do projeto. Com isso, o Tom Cruise chamou o diretor Joey Carnahan. Ele aceitou, mas saiu do projeto um mês antes das gravações começarem. E tudo isso adiou em muita produção e por isso o filme saiu 6 anos após o segundo. Nesse filme, não temos o retorno da Tandy Newton como Nia, né? Tem toda uma polêmica de, primeiramente, ela não quis voltar pra focar na sua família e tal. Pra quem não sabe, ela é mãe da Nico Parker, que foi a Sarah em The Last of Us. E também tem o lance de que ela não gostou de trabalhar com Tom Cruise, não gostou de fazer o segundo filme, e por conta disso tudo que ela não voltou para o terceiro. Não vimos mais nenhuma menção sobre a Nia nos próximos filmes da franquia. Mas pesquisando, aparentemente, a gente não viu isso, mas segundo o site Fandom, a Nia foi morta com 3 tiros na sua casa em São Francisco. Enfim, mesmo com tantos problemas, o filme saiu, chegou aos cinemas e foi muito, mas muito melhor do que o segundo filme. Ele começa mostrando Ethan e a sua esposa Julia sendo interrogados por um cara chamado Owen Davian, que queria saber onde estava o pé de coelho. E mesmo com Ethan falando a verdade, quando chega no 10, Davian dá um tiro, a tela fica preta e voltamos para o passado, para entendermos como chegamos até esse momento. Não. 10. O terceiro filme se passa algum tempo após o segundo, e nesse meio tempo, vimos que Ethan Hunt se aposentou do trabalho de campo e está trabalhando para ajudar novos recrutas da IMF. E também agora tem um relacionamento com uma mulher chamada Julia, uma enfermeira que não sabe qual é o verdadeiro trabalho do Ethan. Nessa noite, durante a festa, um dos atuais diretores da IMF, o Musgrave, chama Ethan para uma nova missão: resgatar Lindsay, uma das recrutas que Ethan treinou no passado, que foi capturada pelo traficante internacional Owen Davian. Com isso, ele aceita e vai para a missão com a sua equipe que, claro, tem o Luther presente. Eles vão lá, conseguem resgatar a Lindsay e também recuperam 2 laptops danificados. Só que na fuga, Ethan percebe que é um dispositivo implantado na cabeça de Lindsay, que é na verdade meio que uma bomba. Mas faltando alguns segundos para ele usar o desfibrilador e desativar o dispositivo, a Lindsay acaba morrendo. Obrigada. Após falhar na missão e ver que os laptops não serão mais úteis, Ethan e Musgrave tomam um esporro do Brazel, o atual chefão da IMF. Mais tarde, ele descobre que antes de ser capturada, Lindsay mandou para ele um cartão postal que tinha uma microimagem. Com a ajuda do técnico da IMF, o Bend, que será muito mais importante nos próximos filmes, Ethan descobre que Davian estará na cidade do Vaticano para obter o pé de coelho. A gente passa o filme inteiro curioso para saber o que é o pé de coelho, o filme acaba e eles não revelam o que é o pé de coelho. Só que o Bend nessa cena tem uma teoria do que ele possa ser. Você não tem ideia do que seja? Seria de um composto que ele dava o nome de antideus. Seria um mutante acelerado, uma espécie de força implacável de poder destrutivo que acabaria com tudo. Acabaria com os prédios, com os parques e ruas e crianças e sorveterias. Sabe como é que é, né?
Ethan não conta pelos seus chefes, reúne a sua equipe e vai até o Vaticano, mas antes rapidinho se casa ali com a Julia. Lá, em toda uma cena de espionagem bem legal, vimos, por exemplo, como funcionam as máscaras, que não são fáceis de ser feitas, tem todo um processo bem complexo de criação, até que Ethan usa a máscara de Davian, se fantasia, consegue pegar a maleta e a sua equipe também captura o próprio Davian. Durante o voo para os Estados Unidos, Davian promete que vai se vingar de Ethan, ele vai atrás da sua família, esposa, de tudo que ele tiver. E quando eles pousam e estão indo para a IMF, Ethan descobre que a tal microimagem que a Lindsay mandou para ele era na verdade um vídeo onde ela dizia que o Davian se comunicava com alguém dentro da IMF e que ela acredita que essa tal pessoa seja o Brazel, o chefão da IMF. Só que logo depois, o comboio deles é atacado pelos homens de Davian, que consegue escapar e eles ainda capturam a Julia, dando para Ethan 48 horas para pegar o pé de coelho e levá-lo até ele, porque caso contrário, eles vão matar a Julia. Aí, após Ethan ser preso pelo Brazel porque ele falhou mais uma vez, ele consegue fugir com a ajuda do Musgrave, que ainda conta que o pé de coelho está em Xangai, na China. Eu queria poder fazer algo para ajudar você, mas... Então, com a ajuda da sua equipe, que Musgrave mandou para Xangai para ajudá-lo, Ethan consegue recuperar o pé de coelho e liga para Davian. Só que no meio do caminho, Davian deu para ele um sossega-leão e ainda implantou aquele mesmo chip bomba no cérebro dele. Aí temos a continuação daquela cena do interrogatório do começo do filme, onde mesmo Ethan falando que trouxe o verdadeiro pé de coelho, até chorando com medo de perder a Julia, o Davian, sem mais nem menos, vai lá e blang, dá um tiro na Julia e vai embora. Logo depois, Musgrave aparece e temos a revelação de que Brazel não é o traidor e o traidor é o próprio Musgrave. E ele ainda revela que a Julia está viva, mas sendo mantida de refém por Davian e que aquela pessoa que foi morta é a chefe de segurança de Davian que ele matou porque ela falhou em protegê-lo lá no Vaticano. Tudo isso, na verdade, foi um teatro para provar a verdadeira autenticidade do pé de coelho. Musgrave também conta que está trabalhando junto com Davian para pegar o pé de coelho. Ele quer vender para um grupo no Oriente Médio e fazer com que a IMF lançasse o ataque preventivo. Após perguntar para Ethan o que tinha na mensagem de Lindsay para saber se a IMF sabe que ele é o traidor, Ethan revela que só vai falar alguma coisa se ele conseguir garantir que a Julia estava viva. Então, quando ele percebe que a Julia estava viva ouvindo a voz dela, ele morde a mão de Musgrave, o deixa inconsciente e com o telefone dele, com a ajuda de Bend, ele consegue chegar até a Julia. Lá, ele mata os capangas de Davian, até que, quando o próprio Davian aparece, os dois acabam se enfrentando e Ethan finalmente consegue matá-lo. Quando o Ethan estava lutando ali com Davian, aquele make-chip bomba na sua cabeça meio que ativou, o deixando com uma dor absurda. Então, quando ele solta a Julia, ela o ajuda com um desfibrilador improvisado que o deixa apagado por um instante, enquanto dois homens vão lá e aparecem. Um deles é um capanga qualquer, que Julia mata sem mais nem menos, e o outro que ela mata é o próprio Musgrave, que carregava o pé de coelho, com Ethan conseguindo voltar à vida logo depois. Após tudo se resolver, vimos que Ethan contou a verdade para Julia, qual é o seu verdadeiro trabalho, até levando ela para conhecer a IMF e os seus colegas. A cena final mostra Brazel chamando o Ethan para uma nova missão, mas ele diz que vai primeiro curtir a sua lua de mel. Lançado em 2011 e com direção do Brad Bird, Missão Impossível Protocolo Fantasma se passa 2 anos após o anterior, onde vimos uma cena com os agentes Jane, Bend, que agora está no campo, e Hanway em uma missão para roubar códigos nucleares russos. Eles conseguem pegar os códigos, só que quando Hanway estava fugindo, ele é morto pela assassina Sabine Monroe, que pegou os códigos e pretende vendê-los para um homem de codinome Cobalt. Após a missão dar errado e querendo vingança
vingança pela morte do Hanway, Jane e Bendy ajudam Ethan a fugir de uma prisão em Moscou, com ele fugindo com um cara chamado Bogdan. O Ethan atualmente não está mais com a Julia, mas já eu explico o motivo. Com isso, agora os três recebem ordens para se filtrar no Kremlin, na Rússia, para saber mais sobre o Cobalt. Só que lá o Cobalt aparece, explode o local e tanto Ethan quanto a IMF são culpados por isso. Jane e Bendy conseguiram fugir, mas Ethan foi pego e os russos acham que ele realmente causou tudo isso. Só que Ethan consegue fugir dos russos fazendo isso aí. Bom, após fugir, Ethan se encontra com o secretário americano e com seu assistente, o analista William Brandt. No carro, ele descobre que Cobalt é um cara chamado Kurt Hendricks, que busca uma guerra nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. E também descobre que ele causou a explosão para encobrir o roubo de um dispositivo que controla o lançamento de mísseis nucleares. O secretário diz que então o presidente iniciou o protocolo fantasma, com ele meio que pedindo para Ethan fugir dali, encontrar sua equipe e mesmo sem a ajuda da IMF conseguir impedir que tudo isso aconteça. Só que o carro dele foi atacado pelos russos, o secretário foi morto, mas Ethan e Brandt conseguem fugir. Eles conseguem se encontrar com a equipe de Ethan, contam tudo isso que eu disse anteriormente e bom, a missão começa. Eles vão agora para Dubai, porque lá a Sabine vai vender os códigos roubados para o braço direito de Hendricks, o Winston, e também para o Linserk, um especialista que ele estava chantageando para autentificar os códigos. O plano deles é fazer duas reuniões. Uma reunião onde Jane vai fingir que é a Sabine para se encontrar com Winston e Linserk, e outra onde Ethan e Brandt vão fingir que são Winston e Linserk para se encontrar com a Sabine e pegar os códigos. Só que para fazer esse encontro acontecer, eles precisam ter acesso às câmeras e ao elevador do Burj Khalifa, mas devido às altas proteções, só dá para hackeá-las se a pessoa entrar na sala pelo lado de fora. Vai por mim, nós podemos acessar pelo lado de fora. Nós? Eu tô no computador. Eu sou só o ajudante. Porra, tá de sacanagem, cara. E sim, isso realmente aconteceu. Tom Cruise realmente escalou o Burj Khalifa só para gravar aqui essa cena. Claro, na vida real ele estava com muito mais proteção, muito mais cuidado, mas era realmente o Tom Cruise gravando a cena e escalando o Burj Khalifa. Tem essa foto do próprio Tom Cruise literalmente no topo do prédio. Aliás, nessa semana vai ter um vídeo aqui no canal contando a história e curiosidades sobre o Tom Cruise. Então se você tem interesse, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você não poder perder. Voltando, a reunião acontece, só que como Linserk é um especialista, Ethan e Brandt fornecem os códigos reais a Winston, que após conseguir, mata Linserk e foge, e mesmo o Ethan indo atrás dele, ele não consegue pegá-lo. Enquanto isso acontecia, vimos que a Sabine percebeu que era uma armação, lutou com a Jane, mas eventualmente a Jane deu um chutão e a Sabine acabou morrendo. Então após não conseguir pegar o Hendricks, Ethan se encontra com Bogdan, aquele cara que ele ajudou a fugir da prisão, e o primo dele, The Fog, um traficante de armas que fornece para ele não apenas armas, mas também um avião para Ethan e a sua equipe, e fala para ele que Hendricks estará iniciando uma operação em Mumbai, na Índia. Hendricks vai até lá para comprar um satélite militar soviético de um magnata. Aí lá, Jane consegue seduzir esse magnata e conseguir os códigos para colocar o satélite offline. Mas como Hendricks estava sempre a um passo à frente, ele antecipou tudo isso e mandou um sinal para o seu submarino, que disparou um míssil saindo de São Francisco, nos Estados Unidos, enquanto Winston sabotou o sistema para impedir que o míssil seja cancelado. Agora, a única maneira de cancelar o míssil é impedindo na própria maleta em que ele foi ativado, que está com Hendricks. Então ele e Ethan têm uma luta bem legal, até que quando o Hendricks pula para jogar a maleta mais para baixo, para atrasar o Ethan consegue chegar até lá embaixo fazendo isso aí, até que, faltando um segundo, Ethan consegue desarmar o míssil, que cai no mar sem nenhum dano.
Quando o Ethan consegue impedir o míssil, aqueles russos que estavam perseguindo anteriormente também aparecem, já que o primo do Bogdan contou que Ethan estava lá em troca de ter a sua ficha limpa pelos russos. E eles percebem que Ethan e a MF eram inocentes todo esse tempo, ainda oferecendo para Ethan uma carona até o hospital. Se passa alguns dias e a equipe se reúne em Seattle, onde Jane e Brent conhecem Luther, aquele hacker dos filmes anteriores. Ethan deixa telefonemas para todo mundo com novas missões, mas vimos que Brent ficou com o pé atrás em aceitá-las. O Brent era responsável por cuidar de Ethan e Julia durante as férias dele, só que, eventualmente, a Julia acabou sendo capturada e sendo morta, e foi por isso que ele virou analista do secretário. Só que no final, Ethan conta a verdade para ele. Na verdade, a Julia não foi morta naquele dia. Quando Ethan percebeu que estava sendo perseguido por inimigos até nas suas férias, eles, junto com a IMF, resolveram encenar a morte da Julia, para dar para ela uma nova vida e uma nova identidade, já que com ele ela nunca estaria segura. Então teve que fingir a morte dela. Enquanto estivéssemos juntos, ela nunca estaria segura. Não era o seu dever protegê-la, Brent. É o meu. E como uma forma de troca a esse favor, Ethan propositalmente foi preso pelos russos só para que na prisão ele pudesse encontrar e resgatar o Bogdan, que, como mencionei anteriormente, foi bem útil aqui na história. Então agora, com o peso da culpa aliviado, Brent pega o telefone e vimos Ethan observando a Julia de longe, com ela seguindo uma nova vida, mas ainda como enfermeira. Após eles trocarem sorrisos, conhecemos a próxima missão. Ouvimos a voz do Brassel falando que há 36 horas um grupo chamado O Sindicato violou a rede de comunicações da IMF, recrutando Ethan e a sua equipe para detê-los, com Ethan sumindo como fantasma. E o que vai acontecer a seguir, vamos descobrir agora. Mas antes, só um PS aqui. Esse é o primeiro e único filme da franquia que não toca o tema de Missão Impossível nos créditos finais. O tan 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 toca na cena final, mas não nos créditos finais. Isso muda alguma coisa? Não, mas eu achei interessante comentar aqui com vocês. Lançado em 2015 e com direção de Christopher McQuarrie, Missão Impossível Nação Secreta se passa alguns meses após o filme anterior, onde vimos Ethan e sua equipe na Bielorrússia indo interceptar um avião de carga que estava carregando um gás tóxico letal. Essa é a famosa cena em que o Tom Cruise se pendurou fora de um avião enquanto ele estava levantando voo e voando. E novamente, isso não foi um dublê, não foi CGI, isso realmente aconteceu. Claro, na vida real, o Tom Cruise estava com muita segurança e tal, mas era realmente ele gravando essa cena. Foi a porta errada! Essa porta não, a outra porta. Eu vou abrir a porta lateral. E aí? Bom, após recuperar o carregamento, Ethan vai ter uma loja de músicas que é, na verdade, uma estação da IMF secreta. Lá temos a revelação de que ele ficou mais ou menos um ano estudando o sindicato, mas sem muito sucesso, e que o carregamento anterior realmente pertencia a eles. E quando ele estava achando que estava sendo recrutado para uma missão para deter o sindicato, temos a revelação de que quem está mandando a mensagem é o próprio sindicato. Logo depois, o líder do sindicato, que mais pra frente descobriríamos ser um cara chamado Solomon Lane, aparece ali na loja, mata a atendente e apaga o Ethan Hunt. Em paralelo a isso, vimos que o atual chefão da CIA, o Hanley, entrou com um pedido para que a MF seja desacreditada por conta dos eventos da Rússia lá no Kremlin, e é isso que acontece. Com isso, todos os agentes da IMF que aceitarem serão redirecionados para a CIA, incluindo Bend e Brent, que foram para a CIA, mas estão secretamente ajudando o Ethan Hunt. Ethan Hunt ainda está lá fora no campo, e eu estou preso com você. Bem-vindo a Viena, Bend. Sentiu saudade? Ethan, onde é que você está? Já tô vendo que vai ser mais uma coisinha que eu vou ter que mentir no meu polígrafo semanal. Falando no Ethan, vimos ele sendo interrogado pelos homens de Lane, mas conseguindo escapar com a ajuda de Ilsa. Ilsa, interpretada pela Rebecca Ferguson, a minha crush,
que, por favor, cara, eu quero muito comentar sobre ela aqui no canal, trazer um vídeo de curiosidades, então, por favor, tenham interesse. A Ilsa é uma ex-agente do MI6 que, para ser reintegrada, precisa obter mais informações e deter o sindicato, se infiltrando nele para conseguir fazer tudo isso. Se passam 6 meses, Ethan ainda está foragido e a CIA está caçando ele, então ele vai lá e manda a CIA para um esconderijo falso, onde ele não estava, mas mostrando para a CIA várias informações preciosas sobre o sindicato. No dia seguinte, Ethan pede para Benji encontrá-lo na ópera em Viena, porque o sindicato pretende matar o chanceler da Áustria. Lá, eles conseguem evitar a morte dele até encontrando a Ilsa no meio do processo, só que o chanceler é morto mesmo assim em um carro-bomba. Logo depois, Ilsa dá para Ethan um batom e se joga do carro, para parecer que ela foi sequestrada e não perder a confiança do Solomon Lane. Você tem o que precisa para me encontrar. Só que o batom que Ilsa deu pra eles não era apenas um batom, e sim os mandava até Marrocos para se encontrarem com ela. Eles descobrem que Solomon Lane, na verdade, é um ex-agente do MI6 que se rebelou e quer criar a sua própria revolução mundial. Mas eles também descobrem que ali em Casablanca, no Marrocos, tem um computador que tinha um livro secreto com todas as informações e localizações sobre os agentes do sindicato. Lane mandou Ilsa lá pegá-lo porque se isso vazar vai dar ruim pra ele, enquanto Ethan quer pegar essa lista pra acabar com Lane. E eles conseguem pegar, só que, para ajudar Benji a passar pelo sistema de segurança, Ethan vai em um toró resfriado por líquido, onde ele consegue trocar o chip, mas acaba desmaiando pela falta de ar, sendo resgatado pela Ilsa. E vale para dizer que o Tom Cruise segurou a respiração debaixo d'água por 6 minutos seguidos, só para gravar aqui essa cena. Ele é um cara acima da média. Viu só o que foi que eu disse? Difícil, com certeza, mas certamente não impossível. Ele tá legal? O que foi? O que aconteceu? Só que, quando eles colocam as informações do livro em um pendrive, Ilsa o extrai e foge com o pendrive, tendo no meio disso toda uma cena de perseguição com moto sensacional. Tom Cruise se redimiu por conta daquela cena cafona no segundo filme, onde Ilsa acabou fugindo, já que o Ethan se recusou a atropelá-la. Após isso, ela vai até Londres, onde lá se encontra com o chefão do MI6, o Atlee, dando para ele o pendrive com as informações sobre o sindicato. Só que ele, na verdade, apagou todos os dados secretamente e ainda forçou a Ilsa a continuar infiltrada. Enquanto isso, vimos que Brent e Luther se aliaram, conseguiram ajudar Benji e Ethan ali no Marrocos, eles foram para Londres e conseguiram uma cópia do pendrive, onde eles descobrem que, na verdade, tinha uma pasta vermelha que só pode ser aberta com a autorização do primeiro-ministro britânico. Eles então resolvem trabalhar na surdina para pegar o primeiro-ministro. O Brent, até nesse meio tempo, fez de que traiu o Ethan para trair Hunley até Londres. Mas enquanto Ethan e Ilsa estavam conversando sobre os próximos passos, Benji foi capturado pelo Lane, que diz que só vai soltá-lo caso Ethan lhe entregasse a pasta vermelha desbloqueada. Com isso, eles vão até o evento para pegar o primeiro-ministro, com Ethan nesse meio tempo até se fantasiando de chefe Atlee para saber mais informações sobre o sindicato. O sindicato seria uma agência fantasma da inteligência britânica que iria eliminar os inimigos do país dentro e fora dele. Além disso, eles teriam acesso a mais de 2 bilhões de libras não rastreáveis, o que daria para eles como fazer toda a operação sem serem descobertos. Quem propôs isso foi o chefe Atlee, também propondo que o dinheiro estaria em uma pasta vermelha que só seria aberta com a autorização do primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro recusou essa ideia. Mas mesmo assim, o sindicato foi criado secretamente por Atlee até que eventualmente Solomon Lane se rebelou e todo esse tempo o Atlee esteve tentando encobrir os seus rastros. Por isso ninguém mais sabia que o sindicato realmente existia. Quando tudo isso é revelado, o Hunley, que estava ali, descobre que Ethan e a MF na verdade não estavam mentindo e realmente estavam fazendo a coisa certa. Eles meio que apagam o primeiro-ministro, dando para ele meio que um sonífero com o soro da verdade, enquanto também apaga o verdadeiro chefe Atlee, que confirma tudo isso e ainda confirma que a Ilsa era inocente. Tenta a todo custo esconder a existência do sindicato. Por isso apagou o pendrive quando ela entregou ao senhor.
É verdade. Eles conseguem desbloquear a pasta vermelha e se reúnem. E lá eles percebem que Lane quer todo o dinheiro para financiar os seus próximos atos terroristas. Então Ethan destrói o pendrive e diz que ele memorizou todos os dados de todas as contas. A gente vê ele fazendo isso, mas se ele realmente memorizou ou não é um mistério. Mas bom, quando Ethan conta Bend que estava com uma bomba e a Ilsa, Lane desiste de explodir o Bend, porque assim o Ethan seria morto no meio disso e ele não teria acesso às contas bancárias. Com isso, Bend consegue fugir e ficar em segurança, enquanto Ethan e Ilsa fogem dos capangas de Lane, com a Ilsa até matando o tal médico de ossos. Enquanto o Ethan estava fugindo ali do Lane, ele o faz cair em uma armadilha, com ele caindo em uma prisão de vidro à prova de balas e, assim, conseguindo capturá-lo. Cavalheiros, este é Solomon Lane. Sr. Lane, esta é a IMF. No final, vimos que Hurley, que sabe da verdade, conta que a ideia de fechar a MF anteriormente era, na verdade, uma missão secreta e pede que a MF seja autorizada novamente. Quando isso acontece, temos a revelação de que Hurley é agora o novo secretário, ou seja, o novo chefão da IMF. Lançado em 2018 e mais uma vez dirigido pelo Christopher McQuarrie, Missão Impossível Efeito Fallout se passa 2 anos após o 5º filme, onde vimos que mesmo após a prisão do Solomon Lane, os até então membros do sindicato continuaram na ativa mesmo sem ele, só que agora assumindo o codinome de Os Apóstolos, continuando tacando terror pelo mundo, causando até mesmo uma epidemia de varíola na região de Caxemira. Atualmente eles estão trabalhando como contratados, a pessoa vai lá, os contrata e ele está com o terror que a pessoa quiser. Atualmente eles foram contratados por um cara chamado John Lark, um extremista que fez um manifesto querendo a destruição da ordem mundial para pegar 3 núcleos de plutônio roubados, que podem até mesmo virar bombas nucleares em menos de 72 horas. Com isso, Ethan se reúne com Benji e Luther e tenta pegar esses núcleos. Eles vão até Berlim para comprar os núcleos, mas quando os apóstolos aparecem e fazem Luther de refém, Ethan prioriza salvá-lo e os apóstolos conseguem fugir com os 3 núcleos de plutônio. Me perdoa. Desculpa, eu não sabia o que fazer. Tudo bem. Vale a pena dizer que, inicialmente, nessa cena veríamos Ethan, Bend, Luther e Brent. O Brent apareceria, ele não aparece aqui no filme, né? Mas apareceria nessa cena inicial, ele seria morto e mesmo assim eles perderiam o plutônio. Só que o Jeremy Renner meteu o famoso não obrigado. Ele não quis morrer em tela, por isso ele não apareceu aqui no filme. Mas se ele não apareceu, ele não morreu, então quem sabe ele não volte no futuro. Após o plano dar errado, mais tarde naquele dia, eles conseguem desbloquear o telefone de um cara chamado Del Brook, um cara que a IMF acha que está construindo as bombas nucleares para Lark e sabem mais sobre o paradeiro dele. O legal nessa cena é como eles fazem isso. Eles mostram primeiro que esses tais núcleos de plutônio roubados viraram realmente 3 bombas nucleares. Eles bombardearam Roma, Jerusalém e Meca. Faz o cara acreditar que o âncora da CNN estava lendo seu manifesto. Só que na verdade era tudo uma armação para eles conseguirem a senha e desbloquear o telefone dele. Os ataques não aconteceram. O acidente de carro que sofreu. Isso foi há 1 hora. Eu dirigia o outro carro. Enfim, no dia seguinte, vimos que Hurley mandou Ethan até Paris, porque lá, Lark vai ter um encontro com a traficante de armas Alana, que vai atuar como corretora, enquanto Lark compra os plutônios lá dos apóstolos. Só que a diretora da CIA, a Erika, aparece e manda o agente Walker ir com Ethan. O Walker, que é o Henry Cavill de bigode, para garantir que não importa o que aconteça, eles vão trazer os plutônios de volta. Lá, após uma cena sensacional, onde Ethan e Walker pulam de um avião a 25 mil pés de altura, eles conseguem se filtrar na boate, vão encontrar com Lark no banheiro, mas como o cara é osso duro de roer, a porrada come e o Lark quase ganha. Ele quase ganha porque a Ilsa aparece e dá um tiro na cara dele. Eu não sei no que eu tô me metendo.
No que eu tô me metendo? Se quer encontrar a viúva, ela vai embora em 3 minutos. Só um PS aqui é que no meio dessa briga do banheiro, tem um take onde literalmente a barba do Henry Cavill cresce do nada após um gesto dele. Enfim, curiosidade inútil, mas achei interessante comentar com vocês. Voltando, como a cara do Lark tá com furo de bala após o tiro da Ilsa e não tem como fazer uma máscara, e como a Lana talvez não saiba a verdadeira cara do Lark, Ethan finge que é o Lark e vai falar com ela. Lá eles percebem que há várias pessoas querendo matar o Lark, logo indo atrás do Ethan, mas ele consegue sair vivo junto com a Lana e com o Walker. Aí temos a revelação de que a Lana está com um dos 3 núcleos de plutônio roubados e que o comprador vai entregar os outros 2 se ela e sua equipe extraíssem Solomon Lane de um comboio blindado em Paris. Ethan, claro, não quer libertar aquele cara, mas aí ele usa aqui, ó, a inteligência. Durante a missão, vimos que ele combinou tudo com Bendy e Luther. Eles conseguiram tirar Lane do comboio, mas ao invés de entregá-lo para a Lana, o Lane vai parar com Bendy e Luther, que o tiram dali no seu barco. Só que, até o plano dar certo, tem toda uma cena de perseguição bem irada pelas ruas de Paris, até que o Ethan, com o Lane no carro, acaba atropelando a Ilsa para fugir com ele, a Ilsa que queria matar o Lane. Então, após a missão, o Ethan vai perguntar por quê, porque ela quer matar o Lane, e ela comenta que após prendê-lo no passado, o MI6 continuou testando a sua lealdade, e a fase final, digamos assim, é matar o Solomon Lane, porque ele sabe demais sobre a inteligência britânica, e aí sim ela estaria livre para ser reintegrada. Após isso, eles vão até Londres para o esconderijo no subterrâneo, onde Ethan e sua equipe mostram para Hurley que eles capturaram Lane. Só que o Hurley revela que a Lana não vai entregar o plutônio. Ela está trabalhando secretamente com a CIA para pegar os 3 núcleos, os apóstolos e o John Lark, meio que para pagar sua dívida, já que ela, é uma baita criminosa. Com tudo isso rolando, Hurley suspeita de que Ethan é o verdadeiro John Lark, após o Walker tentar incriminá-lo anteriormente. Então, para provar a inocência do Ethan, a equipe deixa Walker cara a cara com Solomon Lane, e temos a revelação de quem é o John Lark. Eu te ajudo a incriminar Hunt, e você me dá o plutônio. Sloane tem razão. A IMF é um Halloween. Nada além de adultos usando... É trabalho. Eu acabei com a sua festa, não foi? Agora, ao saber que seu agente o traiu, Erica manda vários agentes da CIA aparecerem ali no esconderijo. Só que, como vários eram apóstolos comandados por Walker, rola todo um tiroteio até que, eventualmente, Hurley acaba sendo morto. Após a morte dele, Ethan se vira nos 30 correndo praticamente todas as ruas de Londres para chegar até Walker, até que chega o momento em que ele dá esse salto aí. Vale a pena dizer que após escalar o Burj Khalifa, se pendurar em um avião enquanto o avião tá literalmente voando, o Tom Cruise se machucou nessa cena fazendo esse salto, quebrando o tornozelo. Só que mesmo assim, mesmo com o tornozelo quebrado, ele continuou gravando para finalizar a cena, e por isso nessa cena o Ethan Hunt aparece mancando. Só que toda essa correria não adiantou de nada, porque quando ele finalmente chega no Walker, Walker ameaçou ir atrás da Julia, a ex-esposa do Ethan, caso ele continuasse o seguindo. Mas claro, Ethan não desiste, reúne a sua equipe, rastreia Lane e vão até o Himalaia. Chegando lá, eles vão até o acampamento médico, onde aparece, olha só, a própria Julia. A Julia estava lá trabalhando para vacinar toda a população do local. A Julia que agora seguiu sua vida trabalhando em ONGs ao redor do mundo, e que também está com o novo marido, o Eric. Walker propositalmente armou para que os dois estivessem lá quando as bombas explodissem. Lane e Walker querem detonar as bombas ali mesmo no acampamento médico, porque assim eles estariam contaminando o abastecimento de água da Índia, China e Paquistão, resultando na diminuição de 1/3 da população mundial. Como um dos plutônios está com a Lana, Walker vai lá e arma as 2 bombas. As bombas estão armadas em um mega serviço de proteção. Qualquer tentativa de desarmar uma das bombas vai, na verdade, ativar a outra,
que só pode ser desativada através de um detonador. Lane deixou o detonador com Walker, que saiu com seu helicóptero, mas como Ethan Hunt é o Ethan Hunt, ele vai lá, consegue assumir um dos helicópteros de Walker e começa a persegui-lo. E enquanto isso, Luther estava tentando desarmar uma das bombas junto com a Julia e a Ilsa descobriu que a outra bomba estava com Solomon Lane em uma casa. Ilsa consegue derrotar o Lane e junto com Bend começa a desarmar a outra bomba, enquanto lá no helicóptero, Ethan derrota os homens de Walker, deixa o rosto dele todo queimado, agora o Walker com o rosto típico de um vilão, e mesmo assim o Henry Cavill é bonito, até que quando ele vai pegar o detonador e o Walker não deixa, Ethan o derrota fazendo isso aí. Após matar o Walker, Ethan pega o detonador, tira o fusível e consegue impedir que as duas bombas explodissem, enquanto os demais conseguem recuperar os 2 plutônios que estavam naquelas bombas. Ethan, que estava bem machucado, foi resgatado e o vimos um tempo depois, sendo cuidado por Julia ali no acampamento médico, onde ela diz que não tá brava com ele nem nada, e sim, na verdade, grata, porque se não fosse por ele, ela não teria entrado nessa vida e não teria rodado o mundo salvando a vida de várias outras pessoas. Quem também aparece nesse final é a Erika. Aí temos meio que um epílogo, né? Onde vimos a Erika falando que o Solomon Lane foi entregue ao MI6, entregue através da Lana atuando como uma intermediária, enquanto a Ilsa conseguiu quitar a sua dívida com a inteligência britânica. Ouvimos a Erika falando que passou a entender a real importância da MF, sendo esse o final do filme. E as duas, tanto a Lana quanto a Ilsa, vão voltar em Missão Impossível 7, Acerto de Contas Parte 1, que também vai voltar, por exemplo, é o Gene Kittredge, aquele diretor da IMF lá do primeiro filme. O filme, que está sendo muito aclamado pela crítica, a galera realmente está amando, chega oficialmente nos cinemas dia 12 de julho, só que nos dias 8 e 9, sábado e domingo, terá sessões especiais aqui no Brasil. Nenhuma vida importa mais do que esta missão. Eu não aceito isso. Bom, esse aí é o meu ranking da franquia Missão Impossível. Missão Impossível 5 e 6 são excelentes. E qual é o seu ranking? Deixa aqui nos comentários. E tomara, cara, que esse 7º filme aqui, o pôster, seja tão incrível como foram esses 2 últimos, os 5 e 6, que são filmaços. Eu já tô com o ingresso comprado pra sábado, eu não fui na cabine porque eu tô aqui, né, gravando aqui esse vídeo, e ainda no sábado eu vou comentar lá no Instagram do Good Nerd as minhas primeiras impressões sem spoilers. E talvez no dia 12, que é quando o filme estreia oficialmente nos cinemas, vai ter um vídeo aqui no canal comentando com spoilers, farei vídeo falando de detalhes e referências do novo filme, farei vídeo de curiosidades sobre a franquia Missão Impossível, curiosidades sobre o Tom Cruise. Então, se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho, porque vai ter muito vídeo sobre o filme aqui no canal Good Nerd. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!